Bom, então, né, já nos apresentamos. Júlia, que dá um oizinho antes para o pessoal, né? Eu falei em teu nome aí, mas se tu quiseres te apresentar também, nós somos mestras e doutorandas, né, pelo PPG em Linguística Aplicada da Unicinos. Também somos membros do grupo CCELD, né, que é Comunicação da Ciência, Estudos Linguísticos Discursivos. Também nós fazemos parte do grupo editorial do projeto Ler, Literatura e Ciência, que é uma parceria da Unicinos, Grupo Sinos e Facate. E agora estamos em parceria também com a Mostra Tec Júnior, com a Liberato, né? Com a Mostra Tec Júnior, acho que é para o 3º ano, Sandra? Acho que já mais até. Tempo voa. Isso aí. Bom, então, antes de nós iniciarmos com a parte prática, antes de observarmos um pouquinho como elaborar um roteiro, qual a estrutura de um podcast, como gravar um podcast, todo esse passo a passo, nós vamos fazer uma breve contextualização, né, sobre o que são os podcasts, né? Então, os podcasts, eles são uma espécie de arquivos de áudio, né, que são transmitidos na internet. Eles funcionam basicamente como um rádio digital. A diferença é que os podcasts, eles são realizados sob demanda, né? Eles são escutados sob demanda, diferente do rádio digital. Então, os podcasts, eles são feitos apenas para serem ouvidos, né? Não tem imagens e vídeos, por exemplo. A única imagem existente no podcast é a que vai no perfil, né? Que, então, também tem é super importante, bem significativa, né, para fins de chamar a atenção do público, aquela imagem, mas é somente ela, e não há outro elemento visual. De onde vem, então, o termo podcast, né? Então, ele foi utilizado pela primeira vez em 2004 pelo jornal britânico The Guardian, que uniu duas palavras, né? Pod, que é personal on demand, né, que nada mais é pessoal sob demanda, e cast, broadcast, né, que é transmissão de rádio, transmissão de TV. Ele foi instituído, então, utilizado pela primeira vez pelo The Guardian em fevereiro, mas apenas em setembro que ele começou a ser transmitido por RSS, né, então, somente a partir deste momento que ele passou a ter essa utilização em todas as mídias e plataformas. E o que são, então, esses arquivos de áudio? O que são esses podcasts? É possível criar um podcast para falar sobre diversos temas, né? Então, que é tanto do senso comum, quanto podcasts mais voltados para academia, e que possam ser atrativos e ensinar algo ao determinado público, né? Para diferentes fins. Há podcast, por exemplo, que falam sobre jogos, sobre games, há podcasts que tratam sobre obras literárias, né? Podcasts sobre esporte, de um modo geral, sobre diversos assuntos. Então, hoje nós encontramos podcast sobre basicamente todos os temas, né? Eles estão disponíveis em diversas plataformas. Algumas das características dos podcasts nós vamos apresentar aqui, então. A primeira é que eles são todos gratuitos, né? Eles são escutados tanto em computadores quanto em dispositivos móveis, nos celulares, em smartphones. Eles apresentam temas específicos, então, embora há vários temas, né, normalmente um podcast segue uma regularidade, podcasts que divulgam ciência, então buscam e têm por essa finalidade divulgar ciência, podcasts que falam sobre esporte, tem uma sequência de episódios sobre esporte, então eles normalmente seguem um fio condutor, né? Também tem periodicidade variada, alguns podcasts apresentam semanalmente um episódio, outros quinzenalmente, outros mensalmente. E normalmente esses episódios entram no ar num dia específico e num horário específico. Por quê? Já para fazer com que o ouvinte saiba que todo um determinado dia, em tal horário, vai ter um novo episódio, né? Então, acaba fidelizando o ouvinte, né? Ele tem duração variada,
os podcasts costumam ter uma duração mais extensa, de 60 minutos, alguns 30 minutos, até 1h30, 2 horas. Alguns são bem extensos, né? Mas agora a gente vai ver que os podcasts que divulgam ciência, eles têm uma peculiaridade um pouquinho diferente, né? Então, normalmente, eles são mais curtos, né? Então, não é um tempo tão extenso assim, para fins de captação e de segurar o público não especializado. E eles podem ser produzidos de modo independente ou veiculados a importantes veículos de comunicação, né? Então, todos nós podemos ter um canal, um podcast, né? Nós podemos criar o nosso canal e falar sobre determinado assunto que seja do nosso interesse, e também aos podcasts que são das grandes mídias, né? E que falam sobre temas diversos. Há agregadores de podcasts, então, né, como Spotify, iTunes, Google Podcasts, Breaker. Então, todos esses agregadores, e entre vários outros existentes, eles são plataformas, né, que comportam todos esses podcasts que são gravados. E o aplicativo que nós iremos apresentar a vocês, que possibilita essa gravação de podcast, também, ao passo que é publicado dentro do aplicativo, já vai direto para esses agregadores de podcasts. Antes, então, de qualquer coisa, de iniciar um podcast, como é que o nosso objetivo é falar sobre podcasts de divulgação científica, nada melhor do que nós indicarmos alguns podcasts que divulgam ciência, né? Assim, porque é importante, antes de qualquer processo de produção, ter essa familiaridade, esse contato com os diferentes textos. Eu não posso produzir nenhum tipo de texto sem conhecê-lo, sem conhecer a sua estrutura, suas características, né? Então, por isso que é super importante conhecer o formato, né, do podcast, que dentro deste formato entram diversos gêneros, né? Um é o Alô Ciência, outro é o Narudo, Fronteiras da Ciência, que é da URGS, podcast do Dragões de Garagem, Cicast, e também o da revista Linguarudo, que é o logo mais tarde nós trataremos e apresentaremos a vocês a revista Linguarudo, que é uma revista de divulgação da ciência ao público não especializado, e coordenada, né, pela professora Maria Eduarda Guirin, e faz parte do PPG, então, em Linguística Aplicada da Unicinos. Então, sugiro, então, que vocês ouçam pelo menos um episódio de cada podcast, para que vocês busquem uma familiarização com essa divulgação científica, né? Até para compreender um pouquinho questões de linguagem, como é a organização de toda a estrutura, a organização das falas, porque, embora esses podcasts sejam mais extensos, né, que é um pouquinho diferente do objetivo agora para o Festival de Podcasts, pode ajudar bastante a pensar, né, no formato, como organizar o podcast de vocês. Então, já que vamos tratar de podcasts que divulgam ciência, nós precisamos compreender como é a linguagem, né, de popularização científica. Será que é a mesma linguagem atribuída a gêneros que estão presentes no domínio acadêmico? Não, ela é bem diferente, né, porque é preciso que haja uma recontextualização dessa linguagem ao público que não é especializado. Então, o que é popularizar ciência? A divulgação científica, popularização científica ou comunicação pública da ciência, ela visa, né, uma recontextualização de um discurso científico, que é aquele discurso que há uma troca entre pares na academia, entre cientistas, especialistas de determinada área, para um público não especializado, para um público não cientista. Por isso, a gente sempre fala que não é uma tradução, não é um resumo, mas é uma recontextualização da linguagem, por meio de diversos recursos linguístico-discursivos. Nós mobilizamos o nosso texto oral, então, primeiro escrito no roteiro e depois oralizado,
para esse público não especializado. E para essa recontextualização, nós precisamos pensar alguns aspectos que são super essenciais, né? Então, a informação científica deve ultrapassar os muros da universidade e das instituições de ensino e de pesquisa para que realmente se chegue a toda a sociedade, né? Em geral, a todos e todas, né? Então, por isso que é importante essa recontextualização, para que haja uma proximidade entre academia e público não especializado. Por quê? Por que popularizar ciência? Para que haja, então, essa busca pelo letramento científico e, consequentemente, que se instaure uma cultura científica em nosso país. Porque um cidadão com letramento científico, ele é capaz de produzir um discurso fundamentado sobre ciência e tecnologia, que requer competências para explicar um fenômeno científico, abordar questões usando método científico e analisar, interpretar dados cientificamente, né? Então, é interessante observar aqui que o letramento científico não é apenas saber, ter o conhecimento, mas o conhecimento científico, mas ter esses saberes e conseguir aplicar no cotidiano, no dia a dia, resolver problemas, então, tomar decisões pautadas na ciência, né? Então, para isso que se busca essa popularização da ciência, para que rompam, então, as fronteiras entre a academia e o público não especializado, e para que as pessoas, de modo geral, não vejam a ciência de modo tão distante das suas vidas, do seu cotidiano e do seu dia a dia, né? Então, essa nossa defesa, e por isso que achamos de extrema importância, tanto quanto pesquisar, divulgar a ciência, né? Porque é compromisso de todos os pesquisadores esse retorno à sociedade. Então, por onde iniciar, se estamos falando em letramento científico? Lá nos primeiros anos de vida, lá na fase infantil, lá com as crianças. Então, tanto na educação formal, na escola, por meio de diversas atividades que possam exercer pesquisas, como já vem sendo feitas, feiras, mas não só isso, né? Não só, mas que as crianças consigam, por meio de toda e qualquer atividade, perceber a importância do método científico nas suas vidas, desde o processo de observação, e para que possam ser mais críticos, autônomos e realmente cidadãos ativos, né? E como também na educação informal, por isso que a nossa busca por divulgar ciência por diversos meios, por diversas mídias, tanto vídeos, podcasts, como também agora terá o concurso de vídeo, com esse intuito, né? A importância do letramento científico, então, desde a infância, como eu já mencionei, para ter uma cidadania ativa e consciente, pensamento crítico e reflexivo, e as decisões e posicionamentos sempre pautados na ciência, que eu trago um print, então, de uma notícia do jornal É o País, em que, por que, então, é importante ser letrado cientificamente? Para que, quem sabe, não seja necessário se publicar uma notícia assim, né, em que, ou que não seja necessário o apelo dos médicos, né, que os médicos realizaram um apelo pedindo para que as pessoas não comessem pastilhas de detergente, nem injetassem nenhum tipo de desinfetante após o pronunciamento de uma autoridade, né, então, política. Então, sabendo dessa importância das pessoas compreenderem o método científico e tomarem suas decisões pautadas na ciência, que nós não teremos sérios problemas como estamos tendo hoje, de diversas ordens, né, e fake news e pseudociência, e por aí em diante.